Quero saudar a todos os irmãos aqui presentes, a maravilhosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para podermos ouvir mais um pouco da porção da Palavra de Deus, e Ele, pela sua própria bondade, nos acrescentará, para que nós possamos ser, então, alimentados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, enfrentar as adversidades que nos sobrevenham. E eu quero, introdutoriamente, dizer aos irmãos a respeito da história de um homem muito famoso, muito conhecido, Salomão. Salomão, um homem já ensinado dos preceitos do Senhor, já nascido com grandes responsabilidades estabelecidas, desde que o seu pai, o grande rei Davi, esteve com o seu coração desejoso diante de Deus de edificar uma casa, um templo, um local de adoração ao Senhor, de forma a que o culto em Israel, ele tivesse uma centralidade, ele tivesse um momento de encontro, um momento de comunhão de todo o povo de Deus. É bem certo que era também possível estar em comunhão com o Senhor, e era necessário estar em comunhão com o Senhor, no dia a dia do povo, mas estes momentos especiais de celebração, de festa ao Senhor, eram momentos em que o povo se reunia com um só propósito, em um só coração, para adorar ao Senhor. E esta foi a intenção da construção do templo que Davi desejou e intentou em seu coração. No entanto, por suas mãos estarem abastadas de sangue, foi deixado essa tarefa a cargo do seu filho Salomão. Meus amados, nós sabemos pela história bíblica, registrada em Reis e em Crônicas, que Salomão teve sucesso no seu intento. Empregou grandes recursos, empregou grandes quantidades de ouro, de madeira, de pedras e tantos outros materiais. Empregou mais de 80 mil homens para fazer o transporte dos materiais e empregou mais de 70 mil homens para fazer corte de pedras para que fossem usadas na edificação do templo enquanto tijolos. E ao final desta construção, meus irmãos, foi celebrado ali uma grande reunião, numa grande festividade diante de Deus, onde Salomão invoca o nome do Senhor e pede que o Senhor então estivesse tomando posse daquele local, estivesse definitivamente manifestando a sua presença naquela construção e naquela casa. E a Bíblia nos informa que a glória do Senhor encheu aquele lugar de tal sorte que os ministradores, os sacerdotes, os levitas, eles não puderam mais permanecer dentro do templo. Tamanha era a manifestação da glória de Deus. E esta glória de Deus buscada pelo povo de Israel com grande festa, com grande alegria, eu acabei não me recordando de confirmar essa informação, mas conta-se que Salomão gastou aproximadamente 7 anos para construir aquele templo. E eu quero passar aos irmãos a imagem de um povo trabalhando nesse propósito da construção, literalmente gastando todas as suas forças, gastando a sua saúde, não apenas para a construção de um monumento arquitetônico, mas em um só coração, desejoso de que Deus estivesse ali sensivelmente, visivelmente presente entre eles.
por ocasião de suas celebrações. E o povo, assim como o rei Salomão, buscavam, na verdade, a glorificação exclusiva de Deus. Não havia em seus corações as pretensões de queixa, como, por exemplo, por que não está construindo o templo em Dan? Por que está construindo o templo lá em Jerusalém, lá em Judá? Por que esse privilégio pertence a determinada tribo e não a nossa? Não haviam estas questões. É o que o relato bíblico nos informa e nos deixa entender. Havia um propósito, havia um só coração. E tudo isso estava voltado para que a presença de Deus fosse mais palpável, fosse mais visível, fosse mais sensível, e que a glória de Deus fosse visível no meio do povo e manifesta a todos os povos da terra. Eles queriam, meus irmãos, exaltar o nome do Senhor, e eles queriam glorificar o nome do Senhor com essa realização. E a Bíblia nos informa que quando eles concluíram estas realizações, eles fizeram grande festa, fizeram um grande alvoroço de alegria pela conclusão e pela presença de Deus no meio deles. Para tanto, meus irmãos, eu quero convidá-los então, a que abram as suas Bíblias, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, e eu farei essa leitura até o verso de número 22. Segunda Crônicas 7, de 11 a 22. Segunda Crônicas 7, de 11 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á:
porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os livrou que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe eles todo este mal. Feche seus olhos, meus irmãos, e vamos falar com Deus. Amado Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Precisamos agora, Deus, da Tua santa e bendita instrução, porque Tu bem sabes, ó Deus, que sem a Tua iluminação, sem o Teu direcionamento, sem o esclarecimento que vem do alto, nós poderemos, ó Deus, passar aqui por longo tempo falando apenas de conhecimento e sabedoria humana, mas pedimos-te, ó Deus, humildemente, necessitados como somos, pecadores que somos, pedimos-te, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos traga a Tua instrução que alimenta a nossa alma, que alimenta, ó Deus, o nosso ser, que nos dá, ó Deus, o revigor da paz que há em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos prepare então para esses momentos, trazendo às nossas mentes cativas a atenção da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. E que o Senhor então nos faça mais retos através do conhecimento da Tua verdade. É o que nós em Cristo Jesus te falamos em oração. Amém, Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui inicialmente é que Salomão, ele não construiu, e chamo a sua atenção para isso, Salomão não construiu uma casa da forma que ele bem entendeu. A casa construída, o templo de Salomão, assim intitulado, foi construído de acordo com os preceitos do próprio Deus. O próprio Deus lhe deu a orientação e como deveria ser feito, qual o formato, e todas as especificações foram dadas por Deus, para que Salomão pudesse então construir esse templo e edificasse esta casa ao Senhor. E isso se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 28. E meus amados irmãos, como nós vimos aqui no texto, quando Salomão conclui aquela obra e o povo celebra grande festa ao Senhor, Salomão fez uma oração que está registrada aí logo atrás no capítulo de número 6, dos versos de número 12 em diante. E quando Salomão dirige aquela oração por ocasião da conclusão e da inauguração do templo, ele estava, em sua oração, de forma resumida, preocupado com algumas questões. Algumas das questões que que Salomão estava colocando diante de Deus, era, por exemplo, a fraude contra o próximo e o falso juramento. Salomão estava preocupado com isso. Na legislação de Israel, havia uma situação que era resolvida da seguinte forma: quando havia a suspeita de que alguém havia fraudado o seu próximo, por exemplo, o israelita ia viajar e deixava com seu vizinho os seus animais para que fossem cuidados, para que sobrevivessem à sua ausência. E aí, aqueles animais, quando ele voltava, ele esperava recebê-los com saúde, bem cuidados. Mas às vezes isso não acontecia. Aí o vizinho, o guardador, dizia: seus animais morreram, deu uma praga e eles vieram a morrer. E aí, como dizer que aquilo era verdade ou não? Como dizer que não se tratava, por exemplo, de uma fraude? A lei de Israel dizia: se aquele que estava dizendo que os animais morreram, ele deveria jurar que aquilo era verdade. E diante desse juramento, então, ele não era obrigado a indenizar. Meus irmãos, pensem essa legislação aplicada ao Brasil, onde bastava que você dissesse: não, eu juro, foi assim, assim, assim que aconteceu. Eu não peguei nada, não tirei proveito de nada, não fiz nada de errado, não roubei nada. Ah, ok, você está dizendo então, está livre. E era assim que se processava. Mas havia uma questão, e é essa questão que Salomão está colocando diante de Deus em oração, dizendo o seguinte: Senhor,
aquele que por esta casa e nesta casa e voltado a esta casa jurar, seja o Senhor o juiz desse juramento. É a primeira preocupação que Salomão traz durante a sua oração. Uma segunda preocupação era com os inimigos e o cativeiro. Aqueles tempos de guerras, a preocupação com os ataques inimigos e com ser levado como escravo era uma preocupação constante. E Salomão deposita então essa preocupação em oração diante de Deus. A falta de chuva era outra preocupação, a fome, as doenças, as pragas, tudo aquilo que pudesse prejudicar a lavoura. A bênção para o estrangeiro, porque o povo de Israel, ao contrário do que às vezes a gente pensa, era um povo que tinha muitos estrangeiros. Alguns estrangeiros livres, muitos estrangeiros escravos. E Salomão estava também pensativo nessas pessoas, quando ele dirige a sua oração ao Senhor, e ele pede que Deus atendesse às orações feitas diante dele naquela casa com relação aos estrangeiros, favorecendo os estrangeiros para que o nome do Senhor fosse glorificado por toda a terra. E então Salomão conclui a sua oração dizendo, de uma forma resumida, como disse, a respeito dos livramentos na guerra, e a respeito do perdão dos pecados coletivos de todo o povo, e também os pecados particulares. E ele pede que o Senhor estivesse ouvindo todas as orações de dia e de noite que fossem feitas no templo de Salomão. E em resposta a isso, meus irmãos, nós observamos que Deus, ele faz uma repetição bem resumida, bem enxuta e bem pontuada da oração de Salomão, quando Deus aparece a ele no texto que nós lemos agora. E meus irmãos, eu gostaria de lhes falar nessa noite a respeito da urgência que nós temos de buscar a glória de Deus na vida coletiva da igreja. A urgência que nós temos de buscar a glória de Deus na nossa vida individual, no nosso viver particular. E a urgência que nós temos de buscar a glória de Deus para o nosso viver, buscar, ó Deus, a orientação de nosso viver, do nosso procedimento, de forma a glorificar a Deus, é urgente, meus irmãos. E é urgente por quê? Porque como nós não temos o conhecimento do dia que se chama amanhã, o dia então de buscar a glorificação de nosso Deus é hoje. Viver para a exaltação do Senhor, para o engrandecimento do seu nome, para que todos possam conhecê-lo e possam entender que só Ele é Deus, é urgente e é hoje. Alguns poderiam pensar, mas hoje não, porque hoje é domingo e já está de noite, vamos deixar isso para segunda-feira. Vamos colocar isso como que uma promessa de ano novo. Mas, meus amados irmãos, o tempo que não está sob o nosso controle, não está sob o nosso direcionamento, nos exige uma atitude radical em prol da glória de Deus. Uma dedicação completa, meus irmãos, de trabalharmos os nossos pecados particulares, os mesmos pecados que Salomão especifica e ele detalha, e ele sai dizendo, Senhor, possa ser que o povo peque contra você e adore outros deuses. O Senhor perdoa, ensina o caminho, e se eles se converterem do seu mau caminho, que o Senhor os reestabeleça, lhes devolva da terra, lhes traga de volta do exílio. Mas Salomão vai dizendo uma lista de possibilidades de que os homens possam pecar contra Deus em sua oração. E a Deus confirma, é verdade. E daí ele dizer o famoso versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, aí então... Meus irmãos, uma das questões que nós precisamos levar em consideração é o fato de que a glorificação a Deus, que é urgência em nossa vida, é algo premente, é algo prioritário em nosso viver.
Começa hoje. Começa agora. O que, aliás, é um modo de dizer, porque começou desde o seu momento de conversão ao Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que a igreja tem esmorecido na sua visão, no seu coração unificado em louvar e glorificar o nome do Senhor e satisfazê-lo em todos os aspectos de nosso viver. E eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que a igreja vai alcançar algum dia o 100% de santificação na face da terra. Isso não vai acontecer. Pastor Hernandes, ele conta que havia um irmão de uma igreja que ele pastoreou, e se alguém falasse desse assunto e dissesse que todos nós somos pecadores, ele botava a Bíblia dele debaixo do braço e saía a porta fora. Porque ele não admitia que nós somos pecadores. Ele entendia que uma vez que nós fomos remidos, nós não somos mais pecadores. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina e nos adverte. E Salomão tinha o homem mais sábio, de quem se diz que depois dele nenhum igual houve, e nem antes dele houve alguém tão sábio quanto ele. E ele está afirmando, nos ensinando, através da sua oração registrada aí no capítulo 6, que nós somos pecadores. E eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte aspecto. Hoje é o dia de glorificarmos o Senhor. Hoje é o dia de nós vivermos não para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus. A Deus demos glória hoje. E é importante pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque talvez nós estejamos vivendo uma vida tão mais ou menos, uma vida tão descansada, uma vida tão acomodada. E se nós tirarmos, pastor, o domingo, talvez nós nem nos lembramos que somos crentes. Nós temos vivido uma vida assim, tão mais ou menos, tão enfraquecida espiritualmente, tão raquítica espiritualmente, que nós precisamos ser lembrados de que nós somos servos de Deus. Diante dos pecados que nós temos entranhados em nossos corações, contra os quais nós lutamos e muitas vezes somos derrotados. Isso se deve ao fato de nós sermos fracos, e somos fracos por quê? Porque nós não entendemos que a Deus demos glória hoje. Salomão, meus irmãos, enquanto construía e fazia todo esse trabalho de empregar tanta gente, milhares e milhares de homens empregados nesta obra, tudo com a visão de completar esta obra que foi dada como, e ele olhava para isso, sabe, como o grande privilégio de sua vida. Foi erigir uma casa para a adoração ao Senhor, para que o povo de Deus se unisse em um só coração, para celebrar diante do seu Deus, para sacrificar diante do seu Deus, para colocar as suas vidas e pedir perdão pelos seus pecados e estarem entrando em um concerto com o Senhor. E esse propósito, meus irmãos, tomou conta da vida dele de tal sorte que ele se ocupa disso e só se satisfaz quando ele vê o fruto do seu trabalho e do trabalho de todo o povo, com tantos recursos que foram gastos. Os irmãos têm a curiosidade de ler 2 Crônicas, do capítulo 1 em diante, e vocês vão ver o quanto foi gasto, o quanto foi empenhado, porque a Deus demos glória hoje. E meus irmãos, eu gostaria de questionar o que é que nós temos edificado para o Senhor. Qual tem sido o objetivo maior de nossa vida diante de Deus? Estamos voltados exclusivamente, prioritariamente para os nossos empregos e para os nossos trabalhos. Estamos voltados prioritariamente para os nossos relacionamentos.
Estamos voltados prioritariamente para os nossos estudos. O que é que tem tomado o tempo de nossa vida e o que é que tem sido prioridade no nosso viver? Porque a partir do momento que nós nos convertemos pela obra maravilhosa e graciosa do Santo Espírito de Deus, meus amados irmãos, a Deus demos glória hoje. Todo dia é dia de glorificarmos o Senhor, todo dia é dia de exaltarmos o nome do Senhor, todo dia é tempo de nós lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia e busca fazer separação entre nós e o nosso Deus. Isso não pode ser permitido. Eu tenho certeza que os irmãos se entristecem quando cometem algumas falhas e alguns pecados diante de Deus e a sua consciência pelo Espírito Santo lhe acusa. O que fazer? O que fazer, meus irmãos, é nos achegarmos diante de Deus e pedirmos sinceramente ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E Deus é tão gracioso que, se os irmãos observarem aí o que Deus fala aos nossos irmãos do passado e fala a você, ouça a voz dele dizendo: olha, meu filho, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar de todo o seu coração, se você se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há necessidade de desespero. Não há necessidade de angústia. Não há necessidade, meus irmãos, de nós entrarmos em tamanha aflição, a ponto daquilo que alguns fazem, de virem a tirar a sua própria vida. Nós temos alguém que nos ouve. E quando nós voltamos os nossos corações para o Senhor e nos colocamos diante dele com humildade, confessando o nosso pecado, ele nos ouve. E ele perdoa os nossos pecados para que nós tenhamos condições de prosseguir. E sempre que nós nos apresentamos diante do Senhor, precisamos louvar o nome dele, engrandecê-lo pelo Deus que ele é. Pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça derramada abundantemente sobre cada um de nós e que nos trouxe do caminho da perdição, para que nós estivéssemos aqui reunidos em nome do Senhor. A Deus demos glória hoje. E, meus amados irmãos, nós não podemos fazer como fez, por exemplo, o Faraó. Isso está registrado lá em Êxodo 8, verso 8 em diante. Quando Deus despeja sobre o Egito a segunda praga, visando a glorificação de seu nome e a libertação do povo de Deus. A segunda praga das rãs estava acometendo a terra do Egito, trazendo transtornos, trazendo todas as dificuldades ali registradas. E é certo, meus irmãos, que o faraó manda chamar Moisés. Moisés, vai lá, rapaz, intercede lá diante do seu Deus para que o seu Deus retire essa praga. E aí a gente tem aí um acordo estabelecido a partir de então. E Moisés fez uma pergunta, meus irmãos, que eu achei muito curiosa. Quando você quer que eu fale com meu Deus e interceda em seu favor? Qualquer um diria: agora, faça isso agora, rapaz, aqui mesmo, é o momento, é agora. A situação está caótica, o reino está tomado por rã. A gente não consegue dar um passo sem pisar em umas 3, 4. A mulherada lá do meu reino está aflita. Aquelas que têm medo estão em cima de um armário, não desce de lá de jeito nenhum. Agora, Moisés. Mas, no entanto, ele disse: amanhã. Amanhã você ora ao seu Deus.
Amanhã você intercede por mim. Amanhã você busca as bênçãos de Deus sobre o meu reino. E a partir daí a gente tem um acordo. E meus irmãos, quando Deus fala a respeito do guardar os seus estatutos, observar os seus mandamentos, seguir o seu caminho, não se desviar, ser humilde diante dele. Quando Deus faz essas propostas, meus irmãos, é uma proposta urgente, é uma proposta imediata, é uma proposta que não pode aguardar para amanhã, porque afinal de contas nós somos um pouquinho mais espertos do que o faraó. Porque se estende essa tão grande salvação para nós, nós temos que tomar posse dela e tem que ser agora. Não pode ser depois. Você que me escuta nessa noite, eu quero que você entenda a mensagem de Deus para o seu coração. E a mensagem de Deus para o seu coração, ela grita, é urgente, te alerta, te levanta, te desperta, se disponha a seguir esse caminho sem olhar para trás, sem levar em conta aquilo que para trás ficou, que foi abandonado. Olhe para frente. Siga esse Deus, porque em Deus nós devemos confiar hoje. Nós glorificamos esse Deus. E nós confiamos nesse Deus. Havia um irmãozinho que ele, novo na fé, recém-convertido, e esse irmãozinho era mais ou menos assim. Estava indo tudo bem, empregado, namoradinha tira-colo, saudável, tendo o que comer do bom e do melhor. Estava sempre feliz, sempre alegre, sempre presente nos cultos, sempre glorificando o nome de Deus, sempre louvando, sempre cantando, sempre em comunhão. Um belo dia, esse irmãozinho perdeu o emprego. No que ele perdeu o emprego, ele já mudou o seu semblante, ficou cabisbaixo, e aí ele fazia orações, literalmente, murmurantes, se é que o termo existe. As orações dele, Senhor, mas eu vim para a tua igreja, eu vim para a tua casa, eu te aceitei, e agora aí, nunca perdi o emprego, e agora estou desempregado. Senhor, isso não pode acontecer comigo. Vida, dó. Sempre murmurando por causa daquela questão. A namorada dele não aguentou. Largou ele também. Aí a murmuração dobrou, né? Senhor, eu perdi o emprego, agora minha namorada me deixou, e agora, como é que eu faço, Senhor? Eu não posso ficar assim, eu sou teu filho, Senhor, isso não é possível que esteja acontecendo comigo, e blá, blá. Passado algum tempo depois, ele declinou em sua saúde. Eu diria, ele declinou em sua saúde justamente por causa dessas murmurações. Mas, meus irmãos, o fato é que agora sem emprego, sem namorada e sem saúde, largou a igreja. E quando a gente diz largou a igreja, nós não queremos dizer saiu dos bancos que os irmãos se encontram assentados aí, não. Nós queremos dizer foi embora, abandonou Deus, virou as costas para Deus, foi viver a sua vida lá no mundo, da melhor maneira possível, segundo o entendimento dele. E, meus irmãos, é preciso que nós entendamos o seguinte: foram 7 anos trabalhando, aproximadamente. Foi muito recurso empregado, na certeza e na confiança da guarda e da proteção do Senhor. E o Senhor foi com o reino de Israel durante esse período, meus irmãos, e Salomão gozou de paz. Por quê? Porque ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E é curioso, meus irmãos, como a cristandade de hoje em dia, ela quer ser feliz, ela quer ser próspera, ela quer ser abençoada, mas ela não quer dar glória a Deus hoje, não quer confiar em Deus hoje. Não quer. Quando você pergunta assim, por exemplo, quem são os candidatos à cova do leão?
Quem são os candidatos à fornalha de fogo? Quem são os candidatos a perder tudo, inclusive família? Quem são os candidatos a sacrificar o seu único filho? Quando a gente pensa nessas coisas, eu imagino que poucos ou nenhum de nós gostaria de assumir essas posições. Mas eu quero dizer uma coisa com isso para os irmãos, que é o seguinte: para chegar onde Salomão chegou, ele teve que trabalhar. Não foi o suficiente ele apenas ficar sentado em seu trono esperando as coisas acontecerem. Ele foi lá, pegou o projeto, ele pegou o que seu pai já tinha preparado, ele preparou mais coisas, ele fechou acordos, ele trouxe homens capacitados para trabalhar em ouro e em toda sorte de metais. Ele trouxe pessoas especialistas em construção, especialistas no trato da madeira, especialistas no trato das pedras, especialista no trato dos tecidos finos. Ele não ficou sentado acomodado, não, ele trabalhou. Ele confiava em Deus, e porque ele confiava em Deus, ele agiu. Eu quero me deter aqui para dizer o seguinte, meus amados. Muitas vezes a igreja de Deus, nos dias de hoje, tem sido por demais acomodada. Não encontra o que fazer. Não tem disposição para a obra, para o ministério, para as atividades do reino de Deus, não tem disposição. Sonegamos o nosso tempo em que deveríamos estar glorificando e confiando a Deus e trabalhando em prol do crescimento desse reino. Estamos ocupados demais. E algumas vezes, meus irmãos, me permitam dizer, estamos velhos demais. O que é que você precisa fazer no reino? Tudo aquilo que estiver ao seu alcance, demonstrando que você confia no Senhor da seara. Meus irmãos, é preocupante ver a estagnação do povo de Deus, e eu estou falando isso não apenas com reflexo na Quinta Igreja, mas de forma generalizada, onde nós temos um evangelho barato. Não é esse evangelho ensinado pela palavra de Deus. Porque o evangelho ensinado pela palavra de Deus não se negocia. E por que eu digo que é barato? É porque é mais ou menos assim. Eu venho à igreja de vez em quando, chego aqui, me assento, me levanto, vou embora, e essa é a minha participação no reino. Eu quero dizer para você, meu amado, minha irmã, meu irmão, que me ouve nessa noite, que você está vivendo em pecado. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que nós precisamos nos encher do Espírito, que nós precisamos lançar mão nesse arado, e quem põe a mão nesse arado, já diz a música, não pode olhar para trás. Porque nós temos que ter uma mudança radical de vida, visando a glorificação de Deus, vivendo para Deus em primeiro lugar. Isso inclui os seus recursos. Isso inclui o seu tempo. Isso inclui os seus joelhos. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se dobrar diante de mim e orar. E meus irmãos, a igreja tem vivido nesse seu comodismo uma real crise de oração. A gente nota isso nas reuniões de oração. Não é para demérito de ninguém, de nenhum dos irmãos, mas a gente nota isso nas reuniões de oração. Não é que aquele irmão e aquela irmã que ora 2 horas seguidas, ele esteja 100% assertivo. Mas sim, meus irmãos, eu quero dizer que se você não encontra assunto para falar com Deus por 5 minutos, tem algo errado na sua vida de oração.
se você não consegue lembrar dos irmãos da igreja, se você não consegue lembrar das causas da igreja, das causas do país, não consegue depositar a sua confiança e pedir a ação de Deus, na expectativa e certeza de que Deus age através de nossas orações, você tem um sério problema, meu irmão, me permita dizer. Não fique magoado comigo, mas se ficar magoado, você pode conversar com quem disse isso. O Senhor quer que nós tornemos conhecidas diante dele todas as nossas petições. E não é, né, pastor? Não é porque ele não saiba, não, ele sabe. Ele sabe tudo. Mas ele quer conversar com você, ele quer dialogar com você, ele quer que você confie nele. Assim como diz o Salmo de número 85, versos de número 4 a 8, escute. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Insensatez, meus irmãos, é nós não glorificarmos a Deus. Insensatez é nós não confiarmos em Deus. E nós podemos dizer sim, da boca para fora, que confiamos em Deus. Mas as nossas atitudes e a nossa vida não demonstrar isso. A confiança em Deus, meus irmãos, ela é revelada por ações práticas. De vida com Deus, de oração, de busca da presença do Senhor em todo o tempo e em todos os momentos em que nós estivermos vivos sobre a face da terra, pois esse é o tempo que nós temos. Talvez você esteja pensando, mas eu sou muito novo, tem muito pela frente. Quem disse? Quem te falou isso? Onde estão as tuas garantias? Meus irmãos, é urgente a necessidade que nós temos de não nos afastarmos de Deus, antes nos aproximarmos. Vocês perceberam o grau de intimidade desse nosso irmão do passado com Deus? Ele falava, conversava com Deus, Senhor, dá-me sabedoria. E Deus, olha, você é o cara... eu vou te contar, viu? Nota 10. Porque você não pediu riqueza. Talvez qualquer um aqui, no lugar dele, tivesse pedido riqueza. Porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Ei, gente. Imagine se fosse franqueado para você, pede-me o que queres. Será que você ia deixar barato aquele camarada que toca o som, bufo, 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 de sexta a segunda, do lado da tua casa e não te deixa dormir? Será que você ia deixar barato? Mas, meus irmãos, Deus olha para o coração do seu servo e fala assim, você acertou, foi na mosca agora. Você pediu sabedoria para cumprir o meu propósito na tua vida diante da liderança desse povo. E porque tu pediu sabedoria, não apenas sabedoria já está sendo dada a você, mas também riquezas, glórias, famas, como nunca antes se ouviu falar. Eu estava vendo um documentário sobre os homens mais ricos dos tempos modernos. E por bilhões e bilhões de dólares, quase que trilhões, que eles tivessem acumulado. O documentarista lá disse que ninguém sobrepujou Salomão.
que ninguém foi tão rico quanto, e é o que a Bíblia nos informa. E meus amados irmãos, nesta nossa necessidade de não nos afastarmos do Senhor, isso implica numa necessidade de nos aproximarmos automaticamente. E a aproximação de Deus, meus irmãos, se dá justamente em não nos desviarmos dos seus caminhos. Se dá justamente em não deixarmos os seus estatutos e os seus mandamentos. Se dá, meus irmãos, em que nós estejamos sempre diante do Senhor, com os nossos olhos atentos àquilo que Ele ordenar. Os irmãos compreendem o que é comunhão? Comunhão se traduz em termos algo em comum. Por exemplo, o marido não poderá dizer que tem comunhão com a sua esposa se eles não têm uma vida em comum. A comunhão dos crentes significa dizer que nós temos algo aqui em comum, professamos o mesmo Jesus, cremos na mesma palavra, celebramos o nosso Deus em unidade, caminhamos juntos, oramos uns pelos outros. Isso é comunhão dos santos. E meus amados irmãos, eu quero já caminhando aqui para o final, dizer para os irmãos o seguinte, que se nós não nos alertarmos para o nosso fervor espiritual, se continuarmos pedindo às vezes o avivamento da igreja, mas de boca para fora, sem fazer nada prático por isso, nós estamos nos enganando. A vida cristã, ela é acompanhada não apenas de um planejamento estratégico, mas a vida cristã, meus irmãos, ela requer uma vida prática, de devoção ao estudo da palavra de Deus, de devoção à oração e comunhão com Deus, de devoção à vida de comunhão com a igreja e com os irmãos. Ontem a SAF organizou um trabalho que eu devo confessar. Eu estava chegando da reunião lá do sínodo, e aí o Jânio falou, você vai? Eu falei, vou não. Ainda estava lá, já dando a hora, ainda estava com um prato de comida na mão ainda, do almoço. Não vou não. Mas aí, meus irmãos, vocês conhecem as nossas consciências quando elas são acusadas pelo Espírito Santo? E aí o Senhor falou, você vai? Vamos, né? E viemos. E tinha um grupo bom, meus irmãos, graças a Deus por isso. Tinha um grupo bom, disposto a mostrar um momento de comunhão. É pouca coisa, meus irmãos, sim, é pouca coisa. Mas tem um significado muito grande na vida daqueles irmãos que estiveram ali, sendo visitados, ainda que à distância, ainda que com um portão no meio. Como eles ficaram felizes e choraram e se emocionaram com a gente cantando ali, meio esganiçado, né? Meio puxado, mas glória de Deus. E o trabalho foi realizado e foi muito bom. Foi muito bom. E por vezes nós não nos dedicamos às realizações que estão ao nosso alcance. Se está ao seu alcance orar, ore. Se está ao seu alcance participar, participe. Se está ao seu alcance tocar, toque. Se está ao seu alcance incentivar e exortar, exorte, incentive. Se está ao seu alcance pregar, evangelizar, faça isso. Faça isso, meus irmãos, porque o tempo é hoje e o tempo urge. E é preciso que nós nos coloquemos diante desse Deus como pessoas ligadas, vinculadas, indivisíveis para com Ele. Haviam dois crentes. Eles começaram lá numa conversa, e aí no ato de uma certa altura daquela conversa, eles começaram a nomear. É porque tem crente apontando o dedo, né? É porque tem crente que não participa das reuniões de oração da igreja. Aí o outro, mas tem pior.
Tem crente que vem na igreja apenas aos domingos. Aí o outro, aí rapaz, mas tem muito pior. Tem alguns por aí que vem na igreja só no culto à noite. Aí o outro retrucou, não podia ficar por baixo. Mas tem pior, irmão. Tem crente que só lê a Bíblia se tiver dentro da igreja no culto à noite. Aí o outro, não, mas tem muito pior. Tem crente que não vem nas reuniões de oração, não vem nos trabalhos demais da igreja, não vem no domingo de manhã, não vem no culto à noite, não lê a Bíblia e não ora. Aí o outro, ih, rapaz, você está por fora. Tem muito pior. Tem gente que está na igreja totalmente enganado e que vai ouvir no último dia, o apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Aí o outro pensou, teve mais o que dizer. Meus irmãos, com essa pequena ilustração, eu quero dizer aos irmãos que, dentro da igreja, generalizando, tem todo tipo de gente. Mas posso dizer uma coisa para você? Olha para mim. Olha para mim. Não segui por ninguém. Você segue a Jesus Cristo. Seguir por Ele. Tenha comunhão com Ele. Ande na presença dEle. Ah, mas porque tem um irmão que me fez isso, me fez isso. Não importa. Você está seguindo a Jesus. Você está andando nos passos dEle, seguir por Ele. Busque glorificar a Deus através de viver a vida dEle, de ter a mente dEle, de fazer o que Ele faria. Eu quero, meus irmãos, que você guarde no seu coração. Você não deve desfalecer. Você não deve desviar do caminho. Você não deve esmorecer. Não importa que idade você tenha. Eu fico muito preocupado, meus irmãos, quando eu vejo, às vezes, os mais idosos que, de repente, se acomodam e acham que eu não tenho mais nada para me fazer nesse reino. Tem sim, meu irmão, tem sim. Tem muito a fazer, você é útil para o reino. Paulo, quando estava na reta final de sua vida, já ali com poucos dias de vida, ele falou, manda trazer aí os pergaminhos, ou seja, manda trazer a Bíblia, que eu ainda quero estudar esse livro, eu ainda quero entendê-lo melhor, eu ainda quero falar mais dele com propriedade. E você pode ter muito a ensinar, você pode ter muita oração, muitas horas de oração para dedicar ao Senhor, em prol da vida da igreja, em prol da vida dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Não entregue as ponteiras, não. E você que é mais novo, eu quero dizer a você, olha, não se deixe envolver e enganar por esse mundo, não. Parece tudo muito lindo, muito maravilhoso, sabe? Esse evangelismo de prateleira que você chega lá, hoje eu sou crente, amanhã não, depois da manhã mais ou menos. O evangelho é para ser vivido 24 horas de nossa vida durante toda a nossa existência. Quero fechar convidando os irmãos para abrirem as suas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Estou fechando, mas é porque está aqui, tá? Tem 3 cópias aqui. Escute aí com muita atenção, meu irmão. Guarda essa palavra no seu coração de tudo que você ouviu. E mais esses versos aqui, ó. Jovens, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em outras palavras, mesmo que você fique mais idoso, mais doente, mas o seu homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche seus olhos. Santíssimo e amado Senhor Deus, tenhas, ó Deus, misericórdia de nossas vidas. Misericórdia, ó Deus, de cada um de nós e misericórdia da tua igreja, porque muitas vezes nós temos, ó Deus, vivido de uma maneira muito aquém daquilo que nós poderíamos estar oferecendo ao Senhor, daquilo que nós poderíamos estar entregando de nosso viver ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós encolhemos a mão para o sustento da tua obra, e esta tua obra ela precisa crescer e não regredir, ó Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós muitas vezes nos ocultamos em meio a tantos outros afazeres e deixamos de dedicar nosso viver prioritariamente, primariamente ao Senhor, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos maus pensamentos, os nossos maus desígnios. Perdoa-nos, ó Deus, quando andamos por caminhos tortuosos, caminhos, ó Deus, que muitas vezes tiram de sobre nós o bom testemunho. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a vivermos para o Senhor todos os dias, a glorificarmos o Senhor hoje, a confiarmos no Senhor hoje, e a estarmos, ó Deus, estreitando os nossos laços de comunhão e relacionamento contigo. Que o nosso servo do passado, ó Deus, no seu auge de comunhão com o Senhor, nos sirva de orientação, e que nós nos desviemos, ó Deus, das falhas que a tua palavra nos apresenta, porque os nossos irmãos do passado eram pecadores assim como nós, mas que nós nos confiemos e nos estribemos do bom exemplo que eles deixaram para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, fortaleça a tua igreja, vivifique a tua igreja. Dá-nos, ó Deus, uma vida de humildade e de oração e de busca da tua presença. Quebranta, ó Deus, os nossos corações de forma individual, para que sejamos, ó Deus, mais fiéis ao Senhor de forma coletiva enquanto teu povo. Abençoa-nos em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.